quilombolas, movimentos sociais e a luta pelo direito socioambiental. Gostaria de convidar à mesa Ronaldo, representando o movimento quilombola, e a Marilia, dessa vez eu falei certo, representando aí Koinonia Act Aliança. Ela vai estar falando, logo após a fala do Ronaldo, sobre os projetos de Koinonia e da Act Aliança, os projetos na região serrana. Lembrando que são 10, 15 minutos para cada palestrante. Começando pelo Ronaldo. Então, bom dia aí a todos, né? E todas, né? Prazer estar aqui nessa mesa, um seminário interessante, falando em nome da Coordenação Nacional de Quilombos. E eu confesso que eu só estou aqui pelo compromisso de entender que a gente não poderia recusar esse convite, mas foi assim, foi uma situação de muito atropelo mesmo na nossa própria agenda. Inclusive o meu interesse era estar aqui no início e acabou não sendo possível. Peço desculpas aí a ausência, mas vamos tentar dar nossa contribuição e, né, aproveitando o tempo que temos, fazer um resgate sim da construção desse reconhecimento, né, das comunidades quilombolas, né, dos quilombolas enquanto sujeitos de direitos. Que a gente vem de um tempo, né, onde, aí vamos fazendo uma análise histórica, nós éramos, né, um grupo perseguido pelo Estado, né, porque um grupo que se constituiu na marginalidade, né, contra os interesses do Estado. E aí a história mostra todo o processo de perseguição e de extermínio mesmo de muitos grupos quilombolas. A gente tem um marco aí na nossa história, que é a dita abolição da escravatura, né, 123 anos atrás, quando os quilombolas desaparecem dos documentos históricos, né, quando se deixa de citar, né, esses grupos, e a gente passa 100 anos de esquecimento, reaparecendo, né, num documento oficial, que é a Constituição de 88, né, com o artigo 68, que diz que as comunidades remanescentes dos quilombos têm direito à terra e que o Estado tem o dever de emitir os respectivos títulos de propriedade. Então, 100 anos depois, reaparece a questão quilombola de uma forma muito tímida, com um artigo constitucional que levantou muitas discussões, inclusive, sobre a própria autoaplicação daquele artigo ou a necessidade de uma regulamentação. Bom, estou falando de 1988, de lá para cá muito pouco se fez, mas a gente chegou ao ano de 2003 com uma situação importante para nós, que é quando o presidente Lula decreta o decreto 4887. O decreto 4887, na verdade, ele substitui um decreto anterior do Fernando Henrique Cardoso, que era o 3912 de 2001, que cria procedimentos para o processo de regularização fundiária. Porque o artigo 68 da Constituição de 88, ele não detalha os processos, ele não distribui atribuições, né? Ele é sucinto em dizer quem tem direito e quem tem dever. As comunidades quilombolas têm o direito, o Estado brasileiro tem o dever, né? Então, o Fernando Henrique Cardoso edita um decreto criando alguns procedimentos que para nós eram uma tragédia, né? Aquele decreto do Fernando Henrique Cardoso, e que foi substituído pelo decreto do presidente Lula, né, que como foi esse decreto 4887, ele foi construído de forma participativa, com a participação do movimento quilombola, de outros atores do movimento social, ele saiu muito mais próximo do que a gente entende como um instrumento ideal.
E aí, estou falando do ano de 2003, no ano de 2004, assim, o decreto 4887, ele tem um diferencial do decreto anterior, porque ele não só cria os procedimentos para a regularização dos territórios quilombolas, como ele institui uma política para o desenvolvimento dessas comunidades. Porque até então não se falava, se só falava em terra, como se resolvendo a questão fundiária, está resolvida a vida dos quilombolas. E não é assim, né? Todas as pesquisas que aconteceram nesses territórios provaram o quanto essas comunidades elas estão à margem da atenção, né, da política pública, né? Então, se o decreto 4887, por sua vez, ele cria uma política, ele distribui competência nos vários ministérios, desde o INCRA, que assume a responsabilidade da regularização fundiária, como os vários outros ministérios ganham ali uma responsabilidade de desenvolver algum tipo de política, né, no âmbito da sua competência para o bem-estar dessas comunidades. E aí, não por acaso, né, um ano depois, ou menos que um ano depois, esse decreto ele foi contestado no Supremo Tribunal Federal pelo então PFL, né, Partido da Frente Liberal, atual Democratas. É a DIN 3239 de 2004, e essa DIN, né, mudou o termo, ela tramita até hoje, né, no STF. E aí a nossa luta de 2004 para cá, né, é essa disputa aí em defesa do decreto 4887, para além de todas as demandas que a gente já tem, que não são poucas, né? Mas essa tentativa de julgar inconstitucional o decreto dos quilombolas, isso mexeu muito com a nossa trajetória de luta, porque assim, é uma pauta fundamental, né, que sustenta toda a política, inclusive os procedimentos da regularização fundiária. Eu não digo que compromete a regularização fundiária porque eu sou do grupo que defende a alta aplicação do artigo 68. Ou seja, com decreto ou sem decreto, o artigo 68 que está na Constituição diz que o Estado brasileiro tem que fazer a titulação e a emissão dos respectivos títulos. Agora, é fato que todos os procedimentos criados, eles zeram, né, anulam, e aí vamos voltar à etapa de 95, 96, quando não se tinha nenhum critério e por isso não acontecia, né? Então, e exatamente esse o interesse, né, do Democratas nessa ação, né, que é preservar ali o que eles consideram os direitos dos latifundiários, dos grupos que estão aí, né, em conflitos, né, com conflitos inclusive violentos, né? Todo mundo está acompanhando aí os recentes, a onda de homicídio, né, no campo, e as comunidades quilombolas também estão aí como alvo dessa articulação do campo brasileiro, né? Eu cito aqui a comunidade de Brejo dos Crioulos, em Minas Gerais, e acabei de ver hoje na internet um e-mail que eu recebi de uma comunidade lá no Baixo Sul da Bahia, que está assim, sendo alvo de pistoleiro mesmo. Então, bom, e a gente sabe quem é que articula essas coisas, são esse pessoal aí mesmo que está em nome da produção de alimentos, né, fazendo essas atrocidades no campo. Bom, então a gente está aí nessa disputa pela sustentação do decreto 4887, mas não basta sustentar o decreto, a gente tem que fazer ele se efetivar na prática, né? Se ele cria políticas, e essas políticas estão chegando nesses territórios, é essa a questão de fundo, né? Porque inclusive se a política chega no território, ela fortalece a própria sustentação do decreto, né? Se ela não chega, o decreto é uma peça frágil que não diz a que veio e torna cada vez mais difícil essa sustentação. E aí, assim, os números eles são baixíssimos, o número da regularização fundiária está muito abaixo do demandado,
né? E se a gente for olhar os números, e aí eu acabei, como eu falei, assim, como foi uma coisa meio em cima e na nossa falta, na nossa pouca condição de estar vindo contribuir, eu não trouxe um material mais bem preparado com números concretos, oficiais, mas assim, o orçamento do Programa Brasil Quilombola, ele não é executado porque existe uma morosidade, existe uma falta de compreensão de gestores, existe uma aí nos recursos que são municipalizados. Eu costumo dizer assim, que um dos grandes adversários do avanço quilombola chama-se Prefeitura Municipal, e é incrível como que isso se repete, se replica, né? E as prefeituras, elas sempre se colocam não a favor, por exemplo, o recurso da saúde da família, e que onde a prefeitura tem um acréscimo, né, do orçamento para atender as populações quilombolas. As prefeituras acessam esses recursos, mas não atendem as comunidades quilombolas e por aí vai. Bom, então assim, gente, o tempo ele até é curto, mas assim, eu estou tentando fazer um apanhado bem geral de como está se dando tudo isso. E aí tem uma questão que eu acho que é o nosso desafio aqui, que é compreender, né, é a participação das comunidades religiosas em toda essa discussão, né? Então assim, é óbvio que a gente tem pessoas e grupos pequenos e raros até, que participam dessa luta, que se articulam conosco, nos apoiam. Mas assim, a comunidade religiosa, eu falo isso tranquilamente, né? Eu sou quilombola, de Campina Independência, inclusive um dado feliz e infeliz ao mesmo tempo, que somos a única comunidade quilombola titulada no estado do Rio de Janeiro. Isso para nós é muito feliz por sermos titulados. E a infelicidade é que se passaram 12 anos e esse número não altera, né? Então isso é muito ruim. E eu sou batista, eu sou de uma igreja batista, então eu trato dessa questão religiosa. Isso é bom também, ele gostou. Eu faço a discussão religiosa de dentro, né? Então, e aí eu começo a crítica pelo meu próprio grupo, que está dentro de um quilombo e que não tem nenhuma sensibilidade para o contexto onde está inserido e para a luta que está ali demandada. E avaliar, assim, o grande resumo que eu faria da questão das comunidades religiosas e as comunidades quilombolas é a disputa do espaço. Onde cada grupo quer ampliar o seu rebanho, vamos usar esse termo, que é um termo religiosamente conhecido, né, mas sem nenhum comprometimento com a luta, com a causa, e pelo contrário, né, as ações, elas tendem sempre a enfraquecer as organizações sociais, a fragmentar, né, a luta comunitária. Então, assim, eu não sei em que momento eu estou do meu tempo. Faltam 3 minutos, mas assim, só para fechar, eu acho que como comunidade religiosa, na nossa diferença, na nossa diversidade, a gente tem um grande desafio para... E aí, só para deixar claro, eu ouvi nos bastidores aí as conversas de pessoas falando assim, porque participam pessoas, mas não como grupo e tal, né? Assim, a minha luta também, em momento algum, ela se dá como pessoa religiosa, assim, né? Eu sou do movimento quilombola, né? Movimento racial, movimento quilombola, né? A questão religiosa para mim é uma questão pessoal de fé, de crença. E é óbvio que sempre que eu posso, eu cutuco, assim, eu provoco o grupo, mas assim, infelizmente, né, assim, existe ainda uma dificuldade muito grande de compreensão das comunidades religiosas a respeito da questão da cidadania plena, né, do direito
E as coisas elas são sempre distorcidas, elas têm sempre uma ótica a partir do interesse eclesiástico. E isso, assim, a forma mais compreensível que eu teria para expor isso, assim, eu não tenho paciência com esse pessoal. Não tenho saco, então vou fazer a minha luta e... Bom, é isso. A gente acho que continua para a conversa, né? Mas eu vou estar aqui aberto às perguntas. Muito obrigado. Ronaldo trouxe as suas contribuições a respeito das comunidades quilombolas. E pode ter certeza, Ronaldo, que você não é o único impaciente nesse processo. Somos todos aqui também impacientes e querendo pensar e repensar, não é? Mudanças, caminhos a respeito de como podemos contribuir para mudar, não é? Essas realidades tão desafiadoras nas nossas comunidades. Está passando agora para Marília, representando Koinonia, Marilia, onde eu vou gravar. Só um minuto antes. Ok. O reverendo João Valença pediu para informar que o Babalorixá Flávio de Friburgo faleceu e, portanto, nem ele nem o Dario vão poder vir para participar do nosso seminário. Vamos estar então agora passando para Marilia, agora sim, representando Koinonia Act Aliança, falando a respeito dos projetos na região serrana. Não precisa ficar muito perto, porque eu falo muito alto. Bom dia para todo mundo, é um prazer encontrar algumas pessoas novamente e conhecer outras também nesse dia aqui. Me foi pedido passar algumas informações para vocês sobre o trabalho que nós estamos desenvolvendo na região serrana e o trabalho que nós também pretendemos continuar a desenvolver na região serrana. Vocês vão entender por que eu coloquei dessas duas maneiras. Mas a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que há 4 meses atrás, na noite de 11 para 12 de janeiro, houve essa catástrofe climática que choveu 250 milímetros em 36 horas, o que foi uma coisa assustadora naquela região. E os relatos que nós escutamos das pessoas quando nós fomos visitar a região eram relatos de que o ruído que as pessoas ouviram pelas avalanches, que era um conjunto de água e árvores e terra e pedras e tudo que foi rolando e levando por diante plantações e casas e, enfim, devastando toda aquela região, especialmente em Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. São relatos que realmente assustadores, que apontam para como nós estamos todos e todas vulneráveis diante das catástrofes climáticas pelas quais nós estamos atravessando. Por que eu começo por essa afirmação? Porque, de fato, no Brasil, hoje, a gente pode dizer que tem um crescimento enorme de catástrofes climáticas e que passam por várias diferentes modalidades, mas que tem sido muito presente a questão das enchentes. E essas mudanças que têm nos afetado tanto, muito mais do que antes, já chega a alcançar 2 milhões de pessoas no Brasil. E pasmem para o que eu vou dizer, o fato de que 179% é o aumento
das catástrofes climáticas no Brasil em 2010. 179%. Que anteriormente, nos últimos anos, as estatísticas mostram que de enchentes e catástrofes desse gênero que estão acontecendo ao redor do mundo, que o Brasil era um país onde havia catástrofes, mas não das proporções que passaram a ter, mas também que esse deslizamento, isso que aconteceu lá na região serrana, tinha uma dimensão tão grande que poderia ser considerado como o 8º tipo de catástrofe em termos de proporção globalmente falando. Então, essa questão em relação às inundações, que a experiência brasileira do que era e do que aconteceu em 2010, e continua acontecendo em 2011, né, porque essa catástrofe é de 2011, uma coisa sem proporções para o que era a experiência brasileira, digamos, de viver essas catástrofes. Mas, então, diante dessa realidade, talvez eu devesse também já imediatamente dizer que nós entendemos, pela experiência, pelo levantamento, pelo contato na região, que mais ou menos 20 mil pessoas foram afetadas, direta ou indiretamente, pela catástrofe. As estatísticas da Defesa Civil diz que houve 900 mortos. Mas nós temos informação de pessoas que trabalham em órgãos públicos da região, que dizem que no primeiro dia em Teresópolis, alguns caminhões que foram lá para recolher corpos, recolheram 300 pessoas, 300 corpos, só em Teresópolis. Mas as informações oficiais são de que no conjunto de Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, 900 pessoas morreram. Eu não sei se vocês ouviram falar, há algum tempo atrás na internet havia um senhor especialista em emergências que apontava que o tipo de catástrofe e a experiência que ele tinha em acompanhar catástrofes em outras partes do mundo, que ele considerava que poderia chegar a 6 mil pessoas, as pessoas que morreram na região. 6 mil. Mas essas informações são todas informações que não são oficiais, porque oficialmente se diz que morreram 900 pessoas. E, bom, identificadas. Foi identificada? Saiu um laudo? Há dados também de que há um número de 1.800 pessoas ainda desaparecidas, porque há um quadro de desaparecidos também, né, que dessa altura. Que vão se tornar um grande problema no futuro para as famílias, conseguir a declaração do óbito dela. Inclusive nas famílias, no seu direito de poder enterrar os seus mortos, né, que também é uma realidade presente. Então, eu lhes dou essas informações da realidade, porque quando eu vou falar bem sucintamente sobre o projeto, mas eu acho que uma coisa fundamental para nós que trabalhamos com direitos humanos é que o nosso trabalho começa e termina pela vida das pessoas. Então, no centro da nossa preocupação estão as pessoas, e está o meio ambiente, a realidade, o contexto no qual a gente vai trabalhar. E essa experiência na região serrana também indica toda uma distribuição da agricultura na região. Imagine vocês que era uma região que oferecia hortaliças para a região metropolitana do Rio de Janeiro, e isso afetou muito não só
o consumo de hortaliças, mais os próprios meios de sobrevivência dessas pessoas. Então, em janeiro, junto com a Aliança ACT, que é uma aliança de 111 igrejas, organizações ecumênicas, organizações de serviço em 140 países do mundo, e no Brasil nós somos 6 organizações que são membros de ACT, Koinonia é uma dessas organizações. Nós desenvolvemos um projeto de apoio à ajuda humanitária, que tem 2 fases, uma fase de resposta à crise, que é de complementação de proteína, e também distribuição de cobertores, especialmente agora, né, nessa fase, porque quando nós fizemos o projeto em fevereiro, a situação era outra, no sentido de que era um outro momento, nós tivemos que readaptar o projeto, e enfim, sempre segundo as necessidades das pessoas. Então, as necessidades identificadas era a questão da proteína, porque havia muita cesta básica, mas havia falta de proteína animal. Basicamente feijão era o que mais tinha proteína, e a questão do frio que foi chegando na região, e então nós estamos também ajudando com cobertores. A segunda fase do projeto, então, diz respeito à reabilitação da agricultura. E nesse sentido, o nosso trabalho é também de pensar um projeto que trabalha agricultura sustentável através do que a gente chama de técnicas agroecológicas, de uma agricultura orgânica. Então, a fase de reabilitação do projeto tem o objetivo de apoiar as famílias dos agricultores na região para que desenvolvam uma ação que tem a ver com segurança alimentar das comunidades, especialmente nós afinamos o nosso alvo para Teresópolis e Nova Friburgo, aonde os agricultores familiares estarão sendo beneficiados através de capacitação em técnicas agroecológicas. Mas, entre tantas, uma das técnicas que a gente vai estar colocando em ação é a produção e o uso de um adubo que se chama bocashi. O bocashi para quem conhece e para quem não conhece, em poucas palavras, tem totalmente natural, obviamente, todos os ingredientes que vão são orgânicos, mas ele tem uma capacidade não só de desenvolver melhor os produtos que são cultivados, mas uma capacidade de recuperação do solo. E essa é uma necessidade muito grande na região, porque há áreas que foram inundadas de areia, tem partes que eram antes agricultura e que, por causa das avalanches e deslizamentos de terra, se transformaram em praia, algumas que nós vimos e visitamos. Então, a questão da reabilitação da agricultura, utilizando técnicas agroecológicas que respeitem o meio ambiente, a saúde das pessoas, das famílias, das comunidades, e, por consequência, também que os produtos que vão ser produzidos ali sejam produtos orgânicos, que isso beneficia tanto as famílias como beneficia todas as comunidades que venham a comprar os seus produtos, porque parte desses produtos vão ser também comercializadas, obviamente. Então, a nossa perspectiva nesse projeto é trabalhar com direitos dessas comunidades, mas respeitando uma compreensão de proteção e prevenção e mitigação também de questões climáticas na região. E temos também um aspecto específico de incidência pública,
aonde, inclusive nesse mês, agora no dia 9, nós vamos estar promovendo um encontro informal também aqui em Koinonia, aonde nós vamos trabalhar sobre fazer um pequeno diagnóstico de como está a situação na região serrana e nesse encontro pensar estratégias de como apoiar os agricultores familiares em seus direitos, né? E visando essa área de ciência e tecnologia, onde um dos elementos principais é a questão do bocashi, que eu mencionei já, mas também trabalhar um pouco estratégias de ação que a gente possa tomar tanto a nível administrativo, como jurídico, como político. Então a gente vai ter um encontro que vai reunir os técnicos do projeto, representantes das igrejas de Petrópolis e Nova Friburgo, que também são nossas parceiras no desenvolvimento desse trabalho, e também pessoas da academia, digamos assim, que estarão presentes conosco, geólogos e agrônomos, onde a gente vai estar discutindo essas coisas e vendo como a gente pode fazer um trabalho de incidência pública que seja de apoio e sustentação aos direitos dessas famílias de agricultores. Então, em poucas palavras, nesse contexto, nesses parâmetros que se desenvolve o projeto que nós estamos fazendo. A Koinonia é a organização executora, digamos assim, do projeto. Mas o nosso trabalho não poderia ser realizado a contento sem a parceria das igrejas, como eu mencionei, e outras organizações, outros parceiros que também estão nos ajudando a desenvolver esse trabalho. É isso. Estaremos agora passando para um momento de intervenções, reações, contribuições dos ouvintes. Se tem alguma pergunta para fazer, uma intervenção. Começando com o Daniel, logo depois o Ezaquiel. Tem muito Daniel aqui hoje. Eu só queria, sobre o quilombola, só queria dizer que eu tive uma experiência muito interessante quando estive em Porto Alegre, de visitar um quilombola dentro da cidade de Porto Alegre. Existe um quilombola dentro da cidade de Porto Alegre, que foi uma experiência muito gratificante. E sobre a serra, a gente, como igreja total, tem tentado organizar e tentado adquirir recursos financeiros, não só financeiros, mas de gênero alimentício, a situação na serra, porque a gente tem uma missão, principalmente em Nova Friburgo, em que, segundo nosso contato lá, a comunidade serviu de abrigo para algumas famílias, né, em volta, porque tinham perdido tudo. E o que eu queria questionar, aí questionar os dois nesse sentido, é o seguinte: nessa caminhada toda de vocês, tanto quilombola quanto a Artes Aliança, nesse recurso, vocês têm visto ou entendido que esse processo que vocês, um tentando gerar uma crise, o outro tentando defender os seus direitos, o que vocês têm observado de nós, como igrejas e organismos? Nós temos contribuído para vocês, nós temos facilitado o apoio ou não? Eu queria saber isso de vocês. E o
que nós poderíamos ajudar mais vocês nesse sentido. Né? Primeiro, quilombola, sobre esses direitos que eles têm reivindicado, e a arte e a economia que a gente poderia estar ajudando mais. Né? Porque não basta só a gente conseguir coisas, a gente tem que lembrar que tem uma continuidade de projetos, de apoio, né, que precisa ser bem definido. Porque no caso da Serra, a gente já ouviu falar, ventilar, que alguns recursos que deveriam ir para a Serra não estão indo. Graças a Deus que a arte tem monitorado isso muito bem, a economia tem monitorado muito bem. A gente já soube que houve outros recursos que veio de outros locais que não foram para a Serra. E na questão do quilombola, o que eu ouço também é que há um entrave muito grande, não só na questão da política, mas na questão também religiosa, porque todo mundo acha que quilombola é uma extensão de um terreiro de Umbanda, do Candomblé. Infelizmente se pensa isso. Então a gente tem que ver isso, que está ligado sim a ter uma herança religiosa, infelizmente. Eu queria saber de vocês dois sobre isso, o que a gente pode, o que a gente tem apoiado, o que a gente pode apoiar mais vocês sobre isso. Tem mais inscritos? Tem o Zaquiel. Eu gostaria de comentar e perguntar para o Ronaldo quantos quilômetros, apesar de ter só o dele reconhecido, quantos quilombos ainda existem? Eu sei que lá no município tem um, mas quantos tem nos estados? Quanto município? Magé. Né? E a Magé tem um que é mais ou menos conhecido, tem outros que estão lá tentando ser reconhecidos, mas o levantamento de um professor lá, historiador, diz que Magé tem mais de 8 quilômetros. Né? Comunidade remanescente de quilômetros. Né? Então a gente precisa saber você, depois eu faço uma outra parte. Né? E outra coisa, eu estive lá na outra semana, você falou que os maiores entraves estão nas prefeituras. Né? A prefeita de Nova Iguaçu, essa semana, assinou um decreto de reconhecimento de todas as comunidades quilombolas para levantar todas as comunidades quilombolas. Né? De Nova Iguaçu? Nova Iguaçu. Né? Assinou um decreto na quarta-feira passada agora. Né? Para fazer todo esse reconhecimento. Então, esses recursos vão exclusivo para as secretarias das prefeituras, como vocês vão acompanhar a execução desses recursos, no caso das prefeituras que vai aplicar dentro dos quilômetros. Só isso. Só um essa instante. pergunta dele, porque é a mesma coisa, é a mesma linha. O que eu queria perguntar ao Ronaldo é se quantos quilômetros tem no estado do Rio e qual o tipo de organização que já tem. Porque eu tenho um mapa lá em casa mostrando que o estado do Rio tem, parece-me, que cerca de 50 quilômetros. E, no entanto, eu fui a Campos, já me disseram que só em Campos tem isso. Aí eu fiquei me dizendo, lá em Campos a gente tem uma comunicação com o quilombo lá, a CBT tem um trabalho lá bastante interessante nesse sentido. E o meu interesse também com isso é o seguinte: desde 85, 86, como uma menina que trabalhava comigo no CPT, ela me empurrou para assumir também essa dimensão dos grupos afros, descendentes, da pastoral afro, né? Então a gente tem estado nisso. E onde eu estou atualmente, na paróquia que eu estou, São Francisco dos Queimados, foi uma das paróquias que desde o início desenvolveu isso. Nesse momento o grupo continua lá, mas está um pouco fraco, né? É um pouco numa fase de reestruturação. Então, eu estou perguntando assim para ver o que a gente pode fazer em termos de, assim, de estar comunicando e reforçando essa luta. Pedro. Pedro, da Rede Fale. Queria, na verdade, sobre a questão quilombola, uma questão racial que o Ronaldo trouxe para o debate. Eu, na verdade, não pelo Fale, mas pela ABU, pela Aliança Bíblica Universitária, estou tentando, o movimento dentro da ABU está tentando trazer a discussão do racismo para
porque ele é muito velado, né, sempre. E mesmo a discussão dele já é uma coisa espinhosa, e a gente está tentando discutir a questão das cotas raciais nas universidades, né? E é um movimento universitário, então ele tem uma entrada nas universidades e uma entrada em vários outros espaços, as próprias igrejas locais. Então tem uma coisa aí estratégica de discutir isso, né? A gente está viabilizando para as pessoas a cartilha do IBASE, né? A cartilha francesa, o pessoal quiser conhecer essa cartilha. E, na verdade, a cartilha ela se posiciona, mas o movimento não se posiciona. Mas só a discussão já vai ser um ganho muito, muito grande. E acho que por detrás de uma negligência da sociedade em geral e das instituições e organizações das pessoas religiosas, existe muito desconhecimento, existe muito preconceito, racismo mesmo, na verdade, porque o que está por detrás da intolerância religiosa é o racismo. Então, é isso, assim, como é que, na verdade, assim, eu estou aqui para a gente agregar isso, né, fazer, levar e construir junto com as organizações religiosas e as próprias igrejas locais essa discussão mesmo, levar isso, porque qualquer informação é um grande ganho para as pessoas, né? E as pessoas elas ficam ali muitas vezes presas no desconhecimento sobre a questão quilombola, sobre a questão racial, sobre as pessoas e as lideranças dessas pessoas muitas vezes, né? Conduzem isso ou olham para isso de uma forma muito complicada, né? Atílio. Na verdade, são duas questões. Uma um pouco mais geral. Como é que tanto na Serra como entre as comunidades quilombolas se manifesta a solidariedade das comunidades de religiões não cristãs, né? O candomblé, o espiritismo, ou outras comunidades, outras construções religiosas se apresentam numa construção de solidariedade ou não se apresentam, né? Como é que isso se dá? Existe ou não existe solidariedade? Meio que reforçando também a pergunta que o Daniel já tinha feito sobre como é que vocês veem as comunidades cristãs. E uma outra questão é a seguinte, mais especificamente sobre a questão quilombola, e aqui no Rio de Janeiro, como é que está hoje a Aquilerge no Rio de Janeiro? Como é que a Aquilerge está conseguindo ser um instrumento de catalisação da luta no Rio de Janeiro? Como é que ela dialoga? Essa é uma outra questão dentro dessa. Como é que está o diálogo entre a questão quilombola e a questão rural? A questão da luta pela reforma agrária. Em alguns casos, isso tem sido um tema de tensionamento. Como é que isso está no Rio de Janeiro? Quero aproveitar também para dizer a presença do pastor João Carlos, ligado ao Marquinhos, né? Movimento Negro, Aliança de Batistas também. Faça a sua pergunta, João. É mais o Ronaldo falou sobre a questão da titulação. Eu trabalho na Fundação Cultural Palmares, que é do Ministério da Cultura, que é responsável pela questão da titulação. Né? É preciso um auto-reconhecimento daquela comunidade para que todo o processo seja detonado. Nós temos percebido, eu fiquei 30 dias em Salvador, a gente tem percebido que quando uma comunidade quilombola se auto-intitula comunidade quilombola, e aquela área é uma área de uma grande especulação imobiliária, eles começam a serem pressionados, receber ameaça, até alguns homicídios, que isso não vem para a grande mídia. Então, aí nós fizemos um encontro de jovens em Campos. Em Campos existem várias comunidades. E nós percebemos que há um certo receio de se intitular quilombola, porque aí o racismo fica bem acentuado. Então a quilombola são aqueles negros, então vai para a cidade, então há um medo e nós não recebemos o auto-reconhecimento. Tem um quilombo agora aqui em Jacarepaguá que ainda não procurou a fundação para se auto-reconhecer. Há uma especulação muito grande, porque é uma área
boa para fazer condomínios fechados e aquela comunidade também fica com medo. Então a orientação que a gente dá, às vezes, não é levada em consideração. Então, agora, caso do Valongo, né, Ronaldo tem ciência disso, foi encontrado lá na Praça Mauá, todo um histórico dos negros que vinham, escavação, parou a escavação, a prefeitura, e ali há um quilombo da Pedra do Sal, que há muitos conflitos até com a questão da liderança, a gente não consegue trabalhar com a liderança daquele quilombo. Então, a coisa é complicada, Ronaldo, né? Houve um momento em que havia pessoas falando pelo Campinho da Independência, que não era o Ronaldo, as pessoas se apresentavam, eu sou quilombola, na verdade não é quilombola. Então, há todo um questionamento que eu gostaria até que o Ronaldo colocasse. Como é que a gente pode reunir essas cabeças pensantes do quilombo para a gente ver isso? Porque a Fundação Palmares é função dela, mas ela só vai agir se houver uma provocação. E não tem acontecido essa provocação na Fundação Palmares, então ela não vai agir. Se não houver uma provocação, não vai acontecer nada. Daniel? Pode colocar lá? Vamos falar da Marilinha? Acho que sim. Não, é assim, era questão do poder público. Como é que está essa participação? Com a saída da mídia, então essa informação chega muito pouco. Há 15 dias apareceu uma denúncia que o dinheiro não estava indo, as promessas foram feitas, mas agora fica meio solto. Então, informações atualizadas a gente tem. Bom, devido à proximidade do horário do almoço, essa pergunta do Daniel foi a última e agora vamos estar passando aí para o Ronaldo, logo após a Marilia também, para estar respondendo as questões. Bom, na verdade o bloco foi grande. Blocão. Uma escola de samba, não? Vamos ter um cuidado aqui para tentar contemplar todas as perguntas. Daniel falou sobre a visita ao Quilombo Porto Alegre, né? Que é o que deve ter sido Quilombo Silva, né? Quilombo Silva é um dos quilombos urbanos que a gente tem identificado no Rio, no Brasil, né? Mas em várias cidades e até capitais nós temos quilombos urbanos, né? Inclusive no Rio, tem o quilombo de Pedra do Sal e o quilombo de Sacopã, que são os dois identificados, né? Sacopã fica na Lagoa. Bom, sobre a contribuição da igreja à luta, eu até já falei um pouco sobre isso, né? Assim, a questão igreja quilombo tem a ver com evangelização, né? Tem a ver com luta política. Isso é lamentável, mas então, qual a contribuição? Eu acho que a igreja ela tem um problema do pensamento constituído, né? Assim, o pensamento eclesiástico ele não trabalha com ação afirmativa, vamos dizer assim, porque assim, cada pessoa é uma alma e precisa ser salva, né? É isso o pensamento. Então assim, a alma não tem cor, portanto não tem cultura, não tem, então é tudo igual, né? Tanto é que assim, o que chega nas nossas casas em termos de música, por exemplo, isso se deu muito na igreja evangélica, e hoje agora assim, os CDs dos padres também estão com a cara muito parecida, né? Aquela coisa do pop, que são as músicas importadas, né? Assim, então é uma coisa muito grande agora das músicas canadenses que estão sendo traduzidas para o português, né? Não é na tradução, como é que se fala? Versão, né? Então, assim, aí quando você, por exemplo, assim, eu tenho um grupo de música, eu sou músico também, né? Meu grupo não é um grupo gospel, mas claro que toda manifestação cultural ela vai representar a crença de quem faz, né, de certa forma, e a gente colocou na nossa música um toque de jongo, né?
isso divide a opinião, porque assusta, né? Se fosse qualquer coisa canadense ou norte-americana, seria muito bem-vindo, né? Brilharia os olhos, né? Agora quando você coloca o toque de jongo, assim, já assusta, né? Então, assim, por que assusta? Porque o pensamento religioso, ele está consolidado a partir de um olhar, de uma base, né? Então, assim, eu vejo essa contribuição, Daniel, muito pequena, enquanto esse pensamento ele não for atualizado, né, ou contextualizado. Então, e aí, que contribuição podemos dar? Eu acho que muitas. E aí, uma coisa que eu não posso falar por todas as comunidades do estado do Rio, porque eu estou falando de uma época de 20 anos atrás, 25 anos atrás, né, onde eu era criança na minha comunidade. Mas, assim, a grande referência que eu tenho de contribuição de grupo religioso na luta política são as pastorais da terra, né? É a grande contribuição. E aí, por que eu estou falando desse tempo atrás? Porque hoje eu também não vejo no meu contexto onde eu estou, né? E por onde eu ando, né? Mas sim, mas é a minha grande referência, né? E aí eu acho que é uma coisa a ser observada, né? E aí, obviamente, dentro de cada situação, de cada comunidade religiosa, ela pode ter a sua versão, vamos dizer assim, né? Mas ali é uma coisa interessante, né? Uma contribuição concreta, né? Sem muito discurso, sem muito religiosismo, mas assim, tem um problema, vamos enfrentar. Não tem que ficar, né, inventando muita coisa, né? Então, assim, essa coisa mesmo, é entender que existem culturas, existem diferenças raciais, étnicas, culturais, e a igreja ela tem que se perceber nesse espaço, porque senão aí ela vai sempre errar, politicamente falando, né? Do ponto de vista eclesiástico, espiritual, tal, aí cada um tem a sua orientação e não cabe a mim manifestar opiniões sobre isso. Mas do ponto de vista político, a tendência é estar sempre errando, né? E aí, não sei se foi o Daniel mesmo que falou sobre a questão dos quilombos serem confundidos com uma extensão do candomblé. Foi você que falou isso? Isso é uma coisa que realmente, né, bem complicado. Por quê? Porque na verdade isso não é fato de que os quilombos são uma extensão de um terreiro de candomblé ou de umbanda. O que acontece é que os quilombos são comunidades predominantemente negras, ou em alguns casos absolutamente negras. E como um espaço predominante ou absolutamente negro ou de qualquer outra raça, né, tende a ter uma manifestação muito presente, né, da religiosidade que historicamente, né, é ligado a esse grupo. Agora, isso também tem uma grande diferencial, assim, porque, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, assim, a identificação dos terreiros de candomblé, ele está muito ligado ao espaço urbano, né? As comunidades rurais, ela tem muito uma coisa com as igrejas de São Benedito, por exemplo, né? Assim, é uma outra, né? Assim, a questão religiosa acabou tendo uma outra configuração. Já se chega no Maranhão, é outra coisa, né? Os tambores de Minas estão espalhados nas comunidades quilombolas. Então, assim, não é que o quilombo ele é uma extensão de qualquer religião, né? Assim, é que a religião está presente ou não, né? E mesmo não estando, ela tem manifestações, porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu sou católico, mas assim, ela mantém rituais, né, de matriz africana, né? Não tem terreiro, né, mas assim, ela mantém. E o que existe,
eu traduzo assim como até um desrespeito. Quando eu chego nos espaços e me identifico como batista, também espanta. Como é que pode? Isso é uma liderança, né? Tipo, você tem que ter consciência, né? Eu, como os fatos de ser batista, eu não tenho consciência do que eu sou, né? Isso já é um desrespeito à minha opção, né? E bom, então é isso. E aí, assim, essa questão da intolerância e tal, às vezes os quilombos também, eles são combatidos, sim, porque, assim, eu costumo dizer que quando aprovaram a criação do artigo 68 há 23 anos atrás, não se tinha noção do quanto de quilombos existia no Brasil. Ainda não tem. Tem um estudo feito, tem um estudo feito por um historiador em Brasília, que já foi publicado há 2, 3 anos, esqueci o nome do professor lá, e que dá uma quantidade, olha, eu tenho até, talvez salvo até no meu pendrive, mas, por exemplo, no Rio de Janeiro, está se falando, olha, na Serrinha ali, aquilo era 1 quilômetro. Na Serra de Madureira, que começou por ali, do outro lado, também é 1 quilômetro. E tem outros lugares que não são reconhecidos. Exatamente. E aí, assim, se tivesse o mínimo de noção, na época, o artigo 68 ele não seria criado. Porque ele gerou um problema para muita gente, né? Então, assim, na loja, vamos pensar na cabeça deles. Criamos um problema, né? Então, assim, e aí, quando um quilombo ele se confunde com uma extensão de um terreiro, então se criou 2 problemas. Então, bom, agora, eu ainda vejo, e aí me desculpem, né, quem pensa o contrário, assim, essa questão religiosa, ela, de certa forma, não estou dizendo com isso que não existe a intolerância religiosa, de forma alguma existe, tá, e a gente reconhece, mas ela tem mais adesão de certos grupos. Por quê? Porque ela não coloca na disputa o território, por exemplo, né? E aí, assim, eu conheço, assim, por exemplo, pais e mães de santa, de santos e santas brancos, né? E não só pais como filhos. Então, assim, essa questão religiosa, como a questão, por exemplo, da homofobia, né? Ela não está num grupo específico, assim, ela está, né? Qualquer classe social, qualquer raça, pode ser de uma religião de matriz africana, né? E pode, né, encampar aquela luta. Agora, quem é quilombola? Quilombola é quilombola. Você não... Vamos dizer assim, o Silvio Santos, ele pode se declarar gay do candomblé, mas ele nunca vai se declarar quilombola porque ele não é. Entendeu? Então, assim, essa luta quilombola, ela está num grupo muito específico, né? E tem uma questão que é a terra, meio de produção, assim, é o centro do interesse do capital, né? Então, assim, a gente já está falando de uma outra luta, né? Que é a luta de classe mesmo, luta contra o capitalismo, né? E aí entendam, assim, eu sou cristão heterossexual. Não estou dizendo com isso que não existe a homofobia e não existe a intolerância religiosa, assim. Mas eu estou só colocando, assim, tentando salientar um gargalo a mais que a questão quilombola carrega, né? Então, assim, quem é sensível à luta, são bastante gente ressalta isso. Coinonia está aí, é um parceiro da luta quilombola já há um tempo, né? Mas, assim, são poucos, vamos dizer assim, vamos colocar o cenário da luta social no Brasil. Ainda é muito pouco e isso tem nos colocado numa situação de muita fragilidade. Vou tentar ser mais breve, né? Sobre essa questão da prefeitura de Nova Iguaçu, assim, as prefeituras, elas sempre me assustam, né? Nas suas melhores intenções, elas vão sempre me assustar, né? E, assim, a gente teve uma conversa com o pessoal de Nilópolis. Foi na ocasião que a Beija-Flor falou sobre quilombo, e aí nos chamaram, assim, às vésperas do carnaval, para uma reunião sobre o tema que a Beija-Flor ia abordar. Assim, mas já estava tudo pronto. Assim, eu nem entendi muito bem por que aconteceu aquela reunião, já estava tudo pronto. E aí o pessoal lá aproveitou para falar sobre como criar um quilombo.
Porque eles estavam interessados no assunto. Aí eu falei, olha, eu vou ter que perguntar para a vovó Antunica, né, que foi a avó do meu avô, que criou o meu quilombo e não está mais entre nós. Assim. Então, eu não vou poder te responder. Então, assim, as prefeituras andam por aí criando quilombo. Isso até nessa coisa do falar assim, os quilombos estão se... Assim, o nosso maior cuidado é exatamente com as prefeituras, porque existe aí um interesse, né? E nós somos os maiores monitoradores da criação de quilombos. Então, assim, a gente vai sempre tomar esse cuidado de... Por exemplo, assim, Campos tem 50 quilombos. Eu acho que não. Eu acredito que teve, né? Mas eu tenho cuidado em afirmar isso, né? Porque de repente é o que a revista Veja está esperando para lançar a matéria mês que vem, né? De dizer que onde tinha 10 quilômetros de repente virou 50 e a manipulação, né? Então, o estado do Rio de Janeiro hoje, concretamente, tem 34 comunidades identificadas. A gente acredita que isso dobra ou triplica tranquilamente, mas com muito cuidado, né? A gente não quer sair jogando informação, né? Essas comunidades, elas são na sua maioria ligadas à ACLERJ, que é a Associação das Comunidades Quilombolas do Estado do Rio de Janeiro. E a ACLERJ, da qual eu fui presidente, né, por um bom tempo, e hoje não estou mais à frente, mas o presidente é o Luiz, do Quilombo do Sacopã, que fica na Lagoa. O diálogo da ACLERJ com a luta no campo, vamos dizer assim, das organizações de luta no campo, né, ela é um diálogo aberto, porém tímido, e aí, assim, dialogar com quilombola também não é fácil. Onde está esse povo? Esse povo está no interior, né? Esse povo está sem acesso à comunicação. Então, assim, às vezes essa dinâmica do que acontece aqui na cidade era muito mais rápido do que os quilombolas que estão lá no campo, né? Nós, né, estamos podendo acompanhar, né? Quantidade de quadros disponível na luta, pequeno, né? Então, assim, as pernas acabam sendo curtas. Mas, assim, a gente dialoga bem com FETAG, MST, né? Estamos aí nesse espaço de diálogo. Solidariedade das comunidades não cristãs. Eu não sei dizer solidariedade do ponto de vista da luta política, né? Assim, não estou nem dizendo que não haja, assim, eu não identifico, né? Mas em muitos espaços elas estão presentes, né? Em alguns espaços elas estão presentes, ou institucionalmente, ou apenas através dos ritos que ainda se manifestam, né? E apesar de todo o esforço de muita gente para que eles deixem de existir, mas assim, agora, politicamente falando, eu não consigo te dizer qual é a articulação que existe de grupos religiosos não cristãos em favor da luta quilombola no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Algumas perguntas acabavam se misturando, né? Questão racial, negligência, desconhecimento. Questão racial, gente, assim, preto não nasceu para viver no Brasil, foi isso. O preto chegou aqui para quê? Para ser escravo. Isso é uma coisa bem concreta. E isso teve um fim, né? Teve um fim esse projeto da escravidão, teve um fim o papel do preto no Brasil. Então qualquer coisa que veio depois disso foi teimosia. É isso, foi teimosia. Então, como esse projeto não nos pertence, vamos dizer assim, né, de acordo com o colonizador, esse projeto não nos pertence, e aí, assim, a formação do pensamento de comunidade nacional que se dá a partir da grande mídia, século XX, né, o jornal, rádio, televisão,
Isso também não nos afirma enquanto parte desse projeto. Então, acho que a gente tem ainda algumas décadas, para não ser pessimista, né, dizer século é muito pessimismo, mas algumas décadas de teimosia, né, de enfrentamento e de romper, de a porta ter uma brecha e botar o pé mesmo, entendeu? Então, assim, quilombola não tem direito à terra, não é dado, não, entendeu? E todas as lutas que estão postas aí não é dada assim, é malhando ferro frio, né? E assim a gente vai continuar o quanto for necessário, né? Mas assim, como eu já esgotei bastante meu tempo de fala, assim, eu acho que isso é uma discussão para se fazer com o tempo. Eu acho até legal a questão, a bola que se levanta, mas a gente precisa trocar contato, é claro, né, e discutir isso com mais tempo, com mais condições. Bom, alguém não se sentiu contemplado aí com a minha falação? Assim, não, fala isso, fala tudo. A ganância do espaço quilombola, que tem um potencial para ser um grande condomínio de luz. Quando esse espaço é identificado, aí o quilombola daquela região tem dificuldade de viver e sobreviver. O Brasil está dividido, né? O Brasil está mapeado. Onde vai a soja, onde vai o eucalipto, vai o eucalipto, onde vão os resorts, o lugar do boi é do boi, né? E aonde tiver quilombola, azar o deles, porque não tem um lugar do quilombola nessa divisão. Então, se você está falando da especulação imobiliária, eu vivo nessa região, nesse contexto. Paraty hoje, entendeu? Como Búzios, como, né? Então, eu sei exatamente do que você está falando, mas não é só. O meu problema é a especulação imobiliária, porque eu dei o azar de estar num espaço da especulação imobiliária. Eu poderia estar no lugar da soja, meu inimigo seria a soja. Então, assim, onde tem quilombola, tem um outro projeto que foi pensado sem considerar a presença do quilombola. Então, o quilombola ele vai estar sempre tendo um problema ali. E não é só o quilombola, não, gente. É o indígena, é o pomerano, a quebradeira de coco, né, e por aí vai, assim, são tantos, né, hoje reconhecidos como povos de comunidades tradicionais. Uma pedra no caminho, uma pedra no caminho. Uma pedra no caminho. Tem que ser removido, de um jeito ou de outro. É a vertente deles. Gente, eu espero ter contribuído, viu? Fiz um esforço aí. Com certeza. Vamos passar então para... Eu queria fazer um pitaco na fala do Ronaldo, porque eu acho que tem uma força muito grande o que ele disse sobre que o fim do papel dos negros no Brasil aconteceu e que o resto da história que nós fizemos enquanto negros no Brasil é pura teimosia, né? E a imagem que me veio é que naquele mesmo período em que a sociedade brasileira compreendia que o papel dos negros tinha terminado no Brasil, o Brasil abria políticas de imigração europeia. O branqueamento da sociedade brasileira começa ou continua ali de maneira muito efetiva. Mas eu acho que... Financiado por imposto, né, da negociação de negro. Então, assim, o tráfico negreiro já previa esse momento. Então, mas eu acho que é muito contundente essa compreensão de que aquele ali, digamos, era o fim da história, agora daqui para frente vocês são ignorados e vão continuar sendo ignorados. Não, eu não podia, me interpelou essa sua frase, por isso eu queria fazer esse comentário. Mas eu tenho basicamente duas observações para fazer. Uma sobre a questão da contribuição das igrejas, e eu vou falar bem especificamente sobre a região serrana, dizer o seguinte, que tem elementos muito positivos do papel de diversas igrejas na região, mas as igrejas nossas parceiras em Petrópolis e em Nova Friburgo são duas paróquias luteranas
E essas paróquias estiveram efetivamente engajadas no acompanhamento das famílias atingidas pelas enchentes, de maneira independente, inclusive, eu diria, em muitos aspectos, da ação de coinonia ou da Aliança ACT. Quer dizer, esse comprometimento das igrejas em acompanhar, essas comunidades foram em busca de recursos para poder apoiar essas pessoas, e fizeram um acompanhamento pastoral também com essas comunidades, são ações assim importantes que foram feitas e que beneficiaram muito essas pessoas nesse momento de desespero, né? E de sem saída, na verdade. Todavia, eu acho que vale uma reflexão a respeito da ação das igrejas, que muitas vezes, quando as igrejas se engajam, sentem muito mais facilidade de ter uma atuação de ajuda humanitária e assistência do que uma atuação de incidência pública e política. Então, essa realidade é uma realidade presente também na experiência dessas comunidades. Então, para nós, um elemento importante também, na nossa parceria, tá podendo estimular que essas paróquias em Petrópolis e em Nova Friburgo possam também se engajar nesse projeto a partir dessa perspectiva da incidência pública e política, né? Então, acho que esse elemento está aí. E então, o segundo comentário que ia fazer é com relação ao poder público, que o Daniel perguntou. Daniel, eu vou te dizer sinceramente que eu gostaria de poder estar melhor preparada para responder sua pergunta, porque na verdade eu estou falando aqui, mas não era para eu estar falando aqui. Então eu não posso te dar todos os detalhes que eu gostaria de te dar, mas eu gostaria de levantar algumas questões, dizendo o seguinte: eu vou me concentrar em Teresópolis para dizer que há uma crise política em Teresópolis muito grande. Há 2 semanas atrás, quando nós estivemos lá numa ação de distribuição de alimentos, nós estivemos inteirados do fato de que não havia nenhum secretário de área na prefeitura de Teresópolis. Todos os secretários tinham sido dispensados ou tinham pedido demissão, e o prefeito estava sendo questionado e tinham pedido de prestação de contas dos fundos que a prefeitura tinha recebido e que os afetados não tinham nenhuma indicação concreta e real de que esses fundos que haviam recebido iam beneficiá-los. Aí, nesse mesmo fim de semana, a Rádio Globo fez um programa público em praça pública em Teresópolis, aonde foram chamados os recém-entrados novos secretários, alguns dos novos secretários da prefeitura, das secretarias da prefeitura, num espaço público onde as pessoas afetadas estavam lá presentes, fazendo denúncias as mais diversas sobre a questão, o aluguel social que as pessoas não estavam recebendo, e o que é pior, que tinha pessoas que não eram afetadas pelas enchentes e que estavam recebendo aluguel social. E para citar um exemplo, o fato de que a Defesa Civil havia feito levantamentos das áreas que eram áreas de risco e que não poderiam, então, que essas famílias não poderiam mais viver nessas áreas de risco, mas que as famílias, sem ter para onde ir, voltaram, obviamente, a morar nessas suas residências que não têm condição de moradia em áreas de risco. E nós fomos visitar algumas dessas áreas em Vieira, e encontramos várias famílias lá. Uma situação precária, e a Defesa Civil
anunciou que eles não têm condição de poder tirar essas famílias dessas áreas de risco e que eles só vão poder tirá-las no final do ano de 2011. E o que acontece com essas famílias se por ventura houver de novo alguma catástrofe natural e etc, etc. Então, eu estou mencionando esses elementos para dizer como que o poder público continua muito ausente. Eu acho que houve, por exemplo, a nível de recuperação de estradas, recuperação de pontes, já houve algumas ações que foram feitas nesse sentido, já melhorou, não existem comunidades que estão totalmente isoladas, como estiveram algumas até há 2 meses atrás, ainda havia comunidades isoladas, o que hoje já não há. Essas pontes foram refeitas, não de maneira permanente, mas de maneira temporária, mas esses espaços foram refeitos. Mas tem um trabalho enorme, e eu termino só passando um dado que a gente colocou a Alerj realizou uma audiência pública no mês de maio sobre Teresópolis, e o dado é que a necessidade para a região seria de 4 bilhões de reais para poder fazer tudo o que tinha que fazer para recuperar a região a partir depois da catástrofe. Mas só tem a garantia de 600 milhões de reais. E somente 20% desses 600 milhões são destinados à zona rural. Então, com isso eu termino dizendo que o nosso projeto tem um foco na zona rural, porque apesar da precariedade da situação na região serrana, tanto nas zonas urbanas, nas zonas rurais a precariedade é ainda muitas vezes maior. Então, o nosso olhar está voltado para as zonas rurais na região serrana. E esse é o foco do nosso trabalho. Então, eu te passo essas informações, que é as que eu tenho mais vividamente comigo nesse momento, e eu posso também te dar outras informações depois com mais calma. Exato. Terminamos assim este momento. Creio que todos nós aprendemos muito. Eu aprendi muito com vocês. Aliás, estou aprendendo o tempo todo aqui. E vamos agradecer. Isso, agradecer. Bom, o horário de retorno era as 2, mas agora nós vamos partir para o almoço. Isso. Podemos retornar às 14h15, por favor. 15 minutos. Tá? 14h15. O almoço já está nos aguardando.